Cozinhando Ideias. Bom, então esse fundo aqui, Cozinhando Ideias, que vai ser a minha playlist dos reacts eventuais, tem também essa função de valorizar o trabalho de cuidado, o trabalho doméstico, e chamando a atenção que ele não é uma coisa da natureza feminina, e que qualquer pessoa pode se envolver com isso, e que isso deve ser considerado um trabalho a ser remunerado também no nosso mundo, né? Considerado como algo que faz parte desse sistema de produção de vida, do sistema produtivo da nossa sociedade. Muito bem, então, olha só, eu recebi um vídeo, esse react hoje vai ser sobre um vídeo que eu recebi de uma aluna, que é uma fala de uma professora de filosofia que está também ficando bastante conhecida, e que eu não conhecia, eu não sei quem é, e que se chama Lúcia Helena Galvão. É uma análise apenas do texto, do que ela diz, tá? Não é uma análise sobre o todo do trabalho dessa pessoa, que eu realmente mal conheço, dei uma olhada agora para poder fazer esse vídeo. E achei interessante, inclusive, fazer isso, tá? Tem coisas nesse vídeo que vale a pena dar uma arrumada no texto dela, tá? A gente tem um cara que teve uma liderança muito forte, né? Que foi o Olavo de Carvalho, uma liderança fascista terrível, uma liderança de uma moralidade assim mesquinha, de uma brutalidade assim assustadora, né? E morreu. Porém, durante muito tempo ele ficou falando sozinho e ninguém respondia, bobagem, está falando bobagem, mas nessa dele está falando bobagem, um monte de gente começou a circular por ali, porque as pessoas não ouviam outras coisas. E quando as pessoas saíram para bater de frente com o Olavo de Carvalho, já tinha uma multidão atrás dele, né? E pagaram um preço muito, muito alto. Eu penso na Márcia Tiburi, por exemplo, que quando publicou Como Conversar com Fascistas, o livro foi um sucesso, ela teve que sair do Brasil, foi ameaçada de todas as formas. Enfim, mas vamos lá. O Olavo de Carvalho foi. Mas outras pessoas estão por aí, têm seguidores, e de repente começam a surgir assim, novas lideranças com milhares de seguidores nas redes sociais, não dando um discurso tão tosco como o Olavo de Carvalho, mas que pode encaminhar para, vamos dizer assim, equívocos neofascistas para as pessoas que estão despreparadas, e às vezes para o próprio discursador, né? Estou dando esse voto de confiança, né? Então, gente, estou preocupada, tá bom? Estou preocupada, e aqui no meu canal, sempre que for possível, eu vou fazer alguns reacts sobre isso, para fazer o que eu não fiz, e muitos não fizeram, quando o Olavo de Carvalho começou a virar o filósofo da internet, né? Então, eu estou focada neste vídeo que esta aluna minha me mandou, que se chama Como Formar um Cidadão. Então, eu vou colocar aqui, a gente vai rodar, e eu vou reagir ao vídeo, tá bem? É interessante porque, se você olhar um pouco o mundo afora, não apenas Brasil, em muitos países, há uma tendência a não gostar dos políticos. Não, os políticos, isso, aquilo, são assim, assado. Temos uma tendência a não gostar dos políticos. Mas, no entanto, em momentos críticos, nós tendemos a ser solidários com os políticos e não com a nossa comunidade. Não é interessante isso? Eu acho interessante que ela começa agora a fazer uma separação entre os políticos e a comunidade, como se os políticos não fizessem parte da comunidade, como se eles não fossem consequência, né, de uma estrutura comunitária do Estado, né, não fossem eleitos e não saíssem das próprias relações da comunidade, né? Então, é justamente porque a sociedade não é um bloco sólido no sentido de termos todos a mesma visão de mundo, concordamos com tudo, ela se torna algo comum, né, na medida do debate político em função das divergências, né? Então, aqui ela faz uma separação que eu acho muito ingênua, que é entre a comunidade e os políticos. E isso me assusta um pouco, porque a gente tem um discurso hoje antipolítico, e a gente sabe que é um discurso não só ingênuo, mas mal intencionado também, né? Esse discurso dos neofascistas, que tem essa aproximação também com os neonazis, né, aqui no Brasil. Não estou dizendo que ela faz parte disso, tá, gente? Eu não conheço essa pessoa, não sei quais são as posições políticas, mas nesse momento em que ela faz uma separação entre os políticos e a comunidade, ela está fazendo um discurso antipolítica. O peso da comunidade contra a política, uma comunidade sólida, inquebrantável,
que todo mundo pensa igual. Inclusive, ela não faz a separação entre os direitos e os problemas do trabalhador e os problemas dos patrões, né? A relação entre trabalho e capital também some. Fica todo mundo meio igual aqui, né? Como se todo mundo ocupasse mais ou menos o mesmo lugar na sociedade. Não é, tá? As posições são diferentes e os conflitos nascem dessas diferenças que muitas vezes são abusadoras, exploradoras e complicadas. Mas vamos seguir adiante para não... Vamos ver o que vem aí para frente. Somos fiéis a eles e não entre nós. Se nós fôssemos fiéis entre nós, teríamos o direito de exigir que aqueles que querem nos dirigir nos deem retorno, nos deem satisfações, tenham respeito pela nossa comunidade, porque não é uma comunidade que tem ranhuras, é uma comunidade sólida, que, portanto, pode exigir ser respeitada. Tá, mas exigir ser respeitada como, né? Se eu tenho, por exemplo, um representante como o Bolsonaro, que acha que é importante bater numa criança para ela não se transformar num homem homossexual, num gay, que acha que as mulheres, de fato, devem receber menos, porque, afinal, elas engravidam, então elas trazem prejuízo para os patrões. Se entre os meus vizinhos, né, a gente não concorda com essas coisas, eu discordo disso e o meu vizinho concorda com isso, e por isso que eu voto num político e ele vota no outro, como que nós vamos nos tornar coesos e exigir dos políticos uma mesma coisa? Não, a gente exige coisas diferentes, e por isso a gente vota em pessoas diferentes. E vai ser o debate político, tanto com a minha vizinhança, quanto no Congresso, no Senado, que vai resultar nas leis que vão reger o nosso povo. Então, o debate, a discussão, o desacordo faz parte da vida cidadã, né? Não é todo mundo coeso para exigir dos políticos. Exigir o quê, cara pálida? Exigir o quê dos políticos? Esse o quê dos políticos é onde estão as ranhuras da nossa sociedade. É onde eu quero que as mulheres tenham os mesmos salários que os homens e que elas não recebam menos porque elas engravidam. Onde eu quero que os direitos trabalhistas sejam respeitados, onde eu quero que a aposentadoria seja digna. E, de repente, uma outra pessoa acha que não quer, acha que a saúde não tem que ser pública, prefere que a saúde migre para o sistema privado. Então, são essas diferenças que vão criar as diferenças sociais, e os políticos vão representar essas diferenças. Esse sistema representativo funciona perfeitamente? Não. A gente sabe que não, justamente porque quem tem dinheiro, os patrões, eles têm mais poder, né, para financiar campanhas e colocar os seus representantes lá. E eles têm mais poder, inclusive, de ameaçar, de manipular e de controlar o trabalho dos políticos. No entanto, os sindicatos, a sociedade civil, os movimentos sociais também exercem pressão e a gente vai levando, né? Mas não é uma coisa assim, nós aqui, a comunidade, e os políticos lá. Essa divisão, ela é ingênua. Seria menos ingênuo, então, uma divisão entre quem tem poder, muito poder acumulado, e quem não tem poder acumulado, que precisa se organizar, se associar para ter poder. Mas o poder acumulado não é dos políticos, o poder acumulado é do capital, é de quem tem muito dinheiro, é de quem tem poder de produzir as coisas do mundo. Então, essa divisão eu já acho ingênua, mas vamos ver se ela vai adiante e perde um pouco a ingenuidade, né, ao longo do texto. Vamos ver. Se ao invés de criarmos vínculos com o político A, B ou C, criássemos vínculos muito profundos entre nós, seríamos invencíveis. Ninguém poderia explorar uma sociedade assim, porque ela teria o direito moral de se impor sobre aqueles que a dirigem e dizer isso não, isso sim, por aí não, por aqui sim. Tá, mas essa é a questão. Será que nós todos concordamos com as mesmas coisas? Eu, por exemplo, acho super interessante as cotas raciais, eu acho importante, muito importante, né? Será que você concorda, né? Talvez você concorde, eu estou falando da professora. Eu não sei se ela concorda, mas vai ter gente que não concorda, e por isso que tem que ter a mediação representativa neste nosso mundo urbano, pós-industrial que nós vivemos hoje, pós-revolução burguesa, tá, gente? Neste mundo aqui, estou falando do nosso mundo aqui. Então, esse discurso que essa professora está dando, está indo assim para uma coisa antipolítica e ganhando assim uma simplificação que, se não tomar cuidado com isso, desemboca
em expectativas fascistas, sabe? E desemboca em aspirações fascistas ingênuas, vamos dizer assim, tá bom? Vamos continuar. Não estou dizendo que é isso que a professora quer, tá? Talvez ela nem... Ela teve essa ideia, isso passou pela cabeça dela, ela achou legal, talvez ela não tenha ido adiante para ver as consequências disso. Ou foi, eu realmente não sei, porque eu não conheço todo o trabalho dessa pessoa. Mas vamos adiante. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com uma noção de bem comum. Ninguém está querendo se beneficiar sozinho. E nós somos as pessoas para quem vocês trabalham. Nós. Bem comum, mais ou menos, ninguém quer se beneficiar sozinho, mais ou menos, né? Porque na lógica do capitalismo, a lógica do capitalismo é a lógica da acumulação. Tem pessoas hoje ostentando luxo, enquanto pessoas morrem de fome. Então, a lógica do capitalismo não é o bem comum. A lógica do capitalismo é a acumulação do capital. Ah, mas os países europeus, muito bem, eles também conseguiram fazer uma coisa de bem-estar social, né, o Estado controlando o capitalismo e distribuindo as coisas, mas mantendo, né, a lógica do mercado capitalista. Mas, mesmo assim, se a gente for ver a história, isso se deveu muito também ao processo colonial, né, que expropriou e trouxe muita pobreza para as Américas, por exemplo, para a África e tal. Então, mais ou menos, tá? E tem muitos políticos que defendem a acumulação do capital. E tem outros políticos que não defendem a acumulação do capital, que defendem a distribuição. E tem outros políticos que defendem, inclusive, derrubar a lógica norteada pelo capital, que são os socialistas e os comunistas. Eu não sei qual é a posição da professora, tá? Não sei o que ela acha sobre isso tudo, né? Que diverge tanto a nossa vida política, a nossa vida cidadã, a nossa vida pública, né? Nós exigimos respeito a essas e essas e essas condições, esses princípios. Seria muito difícil você explorar uma comunidade assim, encontrar ranhuras por onde entrar. Porque é muito fácil explorar uma comunidade quando ela está cheia de ranhuras. Porque aí você joga uns contra outros. Mas o que ela está falando de exploração? Ela não explicou aqui o que é exploração. A própria ideia de mais-valia, né, dentro, por exemplo, das pessoas que norteiam a visão do capitalismo com base no marxismo, acha que a base da exploração capitalista está na mais-valia. Será que é da mais-valia que ela está falando? Ou será que ela está falando do que é exploração? É a exploração dos trabalhos das mulheres que não são remuneradas? É essa mulher moderna que foi considerada, falando em cozinha, que o serviço dela é da natureza, não precisa ser remunerado, é uma coisa espontânea, por amor apenas, né? Dessa exploração, da exploração do trabalho dos negros, das crianças pobres. De que exploração ela está falando, tendo em vista essa ideia de uma comunidade coesa, tá? Gente, olha, agora mudando de assunto, não estou mais falando do discurso dessa professora. Quando você vai ver os discursos do grande fascista famoso, né, que é o Hitler, ele fala de comunidade coesa, quando, na verdade, eles estão sendo, de fato, impedidos de ter uma ação política, de questionar coisas. A própria questão da religião. A religião foi usada também para fazer com que os empregados, os sujos, ao se converter a determinado cristianismo, ou ao tomar banho, ele sente que faz parte do mundo dos patrões, mesmo sendo explorado por eles. Mas esse sentir que faz parte é uma forma de criar uma falsa ideia de coesão que o nazismo fazia, né? Uma coesão pela raça, uma coesão pela religião, uma coesão por um certo tipo de moralidade, né? E essa coesão é muito perigosa, então cuidado com esse tipo de coesão total. É o totalitarismo, né? Então, muito quando a gente fala dessas coisas, de coesão, de coesa, é preciso tomar cuidado. Do que você está falando, afinal de contas? Porque essa ideia geral ela pode estar circulando aí nas manifestações de verde e amarelo. A propósito, me chama a atenção que o professor esteja de amarelo falando sobre este assunto, num período, né, nesses anos em que o amarelo foi capturado por um certo movimento político que no Brasil e no mundo, que todo mundo sabe, todo mundo identifica, todos os pesquisadores, como uma coisa neofascista. Então, tá, não conheço a professora, não estou falando dela, mas isso me estranha, eu acho estranho uma pessoa vestida de amarelo falando sobre uma coesão antipolítica, sabe? É estranho, tá, gente? Então, mesmo que a professora não tenha nada a ver com isso, fica aqui uma dica de leitura semiótica, né? De leitura das coisas, professora.
não faça mais desse jeito, tá? Porque tá dando a entender certas coisas que talvez você nem quisesse que desse a entender, tá bom? Então, vamos ver mais um pouco. Você tem uma comunidade coesa, solidária, com laços bem estabelecidos, é muito difícil que alguém manipule algo assim. Então, mas como é que a gente vai fazer um laço coeso, por exemplo, se a minha vizinha, meu vizinho estão querendo impedir que as filhas façam a faculdade, porque aprenderam na igreja delas, na Igreja Universal, por exemplo, que não é bom que as mulheres façam faculdade para que não fique com a cabeça maior que a cabeça dos homens, que tem que ser a representante da cabeça da família, tá? Tem um vídeo, né, da internet sobre isso. Então como? Que coesão é essa? Como é que a gente constrói esses mesmos valores? A não ser que você me diga, olha, é esse aqui, é só esse aqui, que é o que faz, por exemplo, essa igreja. É isso daqui, ó, a mulher assim, homem assado, porque Deus disse, sabe, trabalha assim, trabalha assado, porque não sei o que, entende? A não ser que seja um mundo pequeno, em que todos fiquem iguais, a partir de uma determinada referência específica. Mas vamos continuar vendo isso. Você tem um bloco de resistência contra qualquer coisa que se desvie do seu rumo. E, portanto, tem uma autoridade para se impor diante daqueles que comandam. Então, esse bloco, é complicado essa coisa do bloco, é verdade, né? Você pega, por exemplo, um grupo coeso como o MST, que tem uma causa, que tem uma organização, né? Eles formam uma coesão, é muito, muito, muito importante. Mas a gente está falando de um movimento muito específico, de agricultores que estão trabalhando pela questão da terra, que estão discutindo e propondo determinadas formas, modos de produção de alimento, alimento orgânico, alimento familiar, agricultura familiar. Então, tem uma causa muito específica, né? Não é uma coisa geralzona, né? Então, o MST, por exemplo, eles vão votar em políticos que defendem a causa deles, e não vão defender em políticos que defendem outras causas, que têm outros interesses. Então, o movimento indígena, por exemplo, pode ser muito coeso contra a invasão de suas terras pelos grandes fazendeiros ou pelos mineradores, enfim. Então, são causas diferentes formando coesões diferentes. Uma coesão total é antipolítica. Primeiro que é ingênuo, né? Depois que é perigoso. Agora, você imagina um monte de gente vestida de amarelo na Paulista, dizendo que eles são os donos da verdade, que eles são o povo eleito por Deus, que eles são os cristãos do bem, que eles sabem tudo que é certo, porque está escrito num determinado livro sagrado. Aliás, gente, como parêntese, eu tenho uma formação cristã, e eu gosto bastante de valores cristãos, que não tem nada a ver com esses valores deste cristianismo violento, babaca, é violento mesmo, violento e babaca, né? Tô mais para o padre Júlio Lancelotti do que para Silas Malafaia, que é um problema para a nossa comunidade. Então, vamos lá, vamos continuar ouvindo. Sobre o que é e não é aceitável, sobre o que pode e não pode ser feito. Exige ser consultada, exige participar das decisões, exige que as coisas sejam feitas às claras. Por quê? Tem peso, tem solidez, é um bloco que se coloca diante do Estado de uma maneira sólida e consistente e madura. Quanto mais temos isso, mais temos essa condição. Eu já fico pensando num fascismo verde-amarelo, sabe? Num cristianismo autoritário, já fico pensando numa filosofia persuasiva, dentro de uma lógica colonial, já fico pensando em outras coisas. Repito a frase que falava para vocês. Não gostamos dos políticos, nós somos mais solidários com eles do que entre nós. É um bom momento para pensarmos sobre isso. E, claro, eu vou ser mais solidária com o Lula do que com o meu vizinho que que bate na filha, na mulher. É óbvio, claro. Eu vou ser mais solidária com um político que defende, sei lá, a causa indígena do que com o vizinho que está ocupando terra indígena. É claro, não faz sentido essa fala. Boa reflexão. Pensem sobre isso. Não brigamos com eles, brigamos entre nós por eles. Isso é no mínimo. Como assim brigamos entre nós por eles? Eles fazem parte, querida. Eles fazem parte, os políticos fazem parte da nossa vida, tá? Não existe essa divisão entre nós e os políticos, tá, gente? Os políticos fazem parte da comunidade. A divisão maior é
quem tem poder do capital e quem não tem, tá? Quem tem poder de mandar no mundo por causa de muito dinheiro acumulado e quem não tem. Os políticos estão ali, pelo menos os bons políticos estão tentando ali fazer uma intermediação, minimizar um pouco a exploração e a desgraça capitalista, tá? E os piores estão tentando favorecer a desgraça capitalista, falando super simplificadamente, já que a tônica, né, desse momento é essa outra simplificação do discurso. Tá? Se não, a gente chega, eu não quero ver mais. Chega, eu acho que já deu, tá? Já deu para entender esse problema. E vestida de amarelo assim, não passa uma boa referência, né? Não passa. Por menos que ela tenha intenção, que tenha sido ao acaso, mesmo assim é um descuido com a linguagem, né? É um descuido semiótico, tá bom? A função da filosofia é evitar o fascismo. A função da filosofia política, desde o fascismo, é evitar que o fascismo se repita. Essa é a nossa função. Aliás, gente, se vocês quiserem deixar, sugerir vídeos para eu fazer reacts, coloquem aqui nos comentários que eu faço, tá bom? Tchau.